desenvolver a sua tese por meio de uma técnica muito simples. Como fazer o seu primeiro parágrafo por meio da técnica do 4P. Vamos lá? Pois bem, essa técnica consiste em você se perguntar, em você utilizar 4 P's. O primeiro P é relacionado à proposta temática. Lembrando que todos escrevemos sobre uma proposta temática e não sobre um tema. Guardem bem essa informação. Então, toda proposta temática, pessoal, ela traz um problema, um questionamento, ela incita uma reflexão, tá? Então, se nós pegarmos aí o tema do Enem, a publicidade infantil em questão no Brasil, tema de proposta temática de 2015, né? Nosso primeiro procedimento é apresentar ao leitor o problema. Então, é o problema apresentado ao leitor. Esse é o nosso primeiro P. Lembre-se que o leitor nunca sabe de nada, ao mesmo tempo sabe de tudo. O leitor não sabe de nada, ao mesmo tempo sabe de tudo. Nós devemos apresentar ao leitor o problema, ok? O segundo P é o porquê, uma primeira razão pela qual o problema existe, persiste ou acontece. O terceiro P é mais um porquê e o quarto P é mais um o porquê. Tudo bem? Então, 4P, problema, porquê, porquê e porquê. Ok? Muito simples, não? É uma técnica que vai lhes ajudar a fazer o primeiro parágrafo na configuração da sua tese. Então, vamos supor que eu tenha lá, mediante a proposta temática, publicidade infantil em questão no Brasil, proposta de 2015, tá? Eu apresente ao leitor da seguinte maneira o problema, assim, ó, a publicidade infantil é uma prática que levanta grandes questionamentos. Eu apresentei ao leitor. O leitor não sabe de nada, estou apresentando a ele. Usei um conectivo, haja vista que. Agora eu vou apresentar o meu segundo P, que seria, né, a minha primeira razão, meu primeiro motivo, meu primeiro o porquê. Então vamos lá. Isso acontece, a publicidade infantil é uma prática que levanta grandes questionamentos lá em cima, haja vista que, olha lá, o meu primeiro motivo, haja vista que ao se impulsionar o consumo desse público, ok, uso mais um conectivo, a fim de se obter maiores lucros, então, de se obter maiores lucros é minha terceira razão, tá? Ansiedade, desigualdade, disputas são geradas, né? Olha lá, são geradas alterando a saúde mental e social das crianças. Então, o meu primeiro P é a apresentação do problema, o meu segundo P é o primeiro motivo, né? Ou seja, a publicidade existe para impulsionar o consumo desse público. O terceiro P justamente é mais um motivo, motiva-se a obter lucros. E o quarto é que a ansiedade, a desigualdade e as disputas são geradas. Então perceba, quando eu faço esse procedimento de 4 questionamentos sobre o problema da proposta temática, consequentemente, eu já tenho a elaboração da minha tese. É algo muito simples, tá? Obviamente que a gente vai unir tudo isso, né? Então, a configuração já em texto ficaria assim: publicidade infantil é uma prática que levanta grandes questionamentos, haja vista que ao se impulsionar o consumo desse público a fim de se obter maiores lucros, ansiedade, desigualdades e disputas são geradas, alterando a saúde mental e social das crianças. Simples, não é? Pois bem, em resumo, como desenvolver sua tese, essa técnica então, pegando da esquerda para a direita ali, lá, 4P, nós temos o problema apresentado, um primeiro o porquê, um terceiro e um quarto, né? Um primeiro, um segundo e um terceiro o porquê, aliás. Então, lembrando que o porquê é o motivo, a razão, ok? Nós vamos utilizar os conectivos, dica, use sempre conectivos subordinativos adverbiais. A gente vai ter uma aula sobre isso. Então, haja vista que, a fim de, são conectivos subordinativos. Aí eu posso até usar um gerúndio, alterando, né? É interessante sabermos, pessoal, que toda proposição temática enuncia um problema, uma reflexão, um questionamento. E esse problema, questionamento, reflexão implicam sempre em alguma coisa, implicam sobre alguma coisa, tá? Então, a publicidade infantil em questão no Brasil implica na alteração da saúde mental e social das crianças, tá bom? Então, muito simplificadamente, tá? Como vocês puderam observar, nós temos aí nosso primeiro parágrafo, a nossa tese, e essa é a técnica do 4P, muito simples e muito fácil. Essa é a dica de hoje do Escrita Fácil do professor Moraes. Forte abraço e lembrem-se, escrever é ler ao contrário. Abraço!